Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite para todo mundo. Nessa semana 5 agora do terceiro bimestre, a gente vai falar sobre instrumentos ópticos. Alguns instrumentos especificamente, relativos à reflexão e refração, espelhos e lentes. Já explico melhor, tá? Bom, nas aulas passadas, resumão do terceiro bimestre aqui, a gente falou primeiro sobre o eletromagnetismo de Maxwell e a previsão de ondas eletromagnéticas, os fenômenos ondulatórios mais comuns que envolvem, em que essas ondas eletromagnéticas estão envolvidas, né? Então, reflexão, refração, produção, absorção, etc, etc, etc. Como que se dá a interação entre onda e partícula? Lembra que quase todos os fenômenos ondulatórios têm a ver com quando a onda encontra partículas, né? Ou seja, quando o campo eletromagnético encontra matéria, átomos, né? E na semana passada focamos em luz e cores. Então, a diferença entre cores, dispersão, como que as cores são absorvidas, refletidas, cores dos objetos, cores primárias, né? Cores primárias de luz e cores primárias de pigmento, né? Bom, na aula de hoje, rapidamente voltaremos a olhar para a interação entre onda-partícula e os fenômenos ópticos, só que relativos à reflexão e à refração, que são os dois fenômenos principais hoje, tá? Para poder justamente explorar os espelhos, como que funcionam os espelhos e como que se formam as imagens em espelhos. Todo mundo aqui usa espelho, né? Apesar da gente estar em casa trancado, quem pode se cuidando, né, se privando de sair na rua, ainda assim a gente se olha no espelho, né, para ver como é que a gente está, para escovar o dente, para pentear o cabelo, etc. E depois a gente vai falar sobre as lentes, como que se forma uma imagem em lentes, né? Todos nós usamos lentes o dia inteiro, a gente vai falar sobre isso também já, tá? Bom, então, sobre a interação onda-partícula e alguns fenômenos ópticos, né? Novamente essa imagem, vou frisar sempre, todos os tipos de ondas eletromagnéticas, desde as de baixa frequência, ondas de rádio, de TV, radar, micro-ondas, infravermelho, até chegar nas ondas visíveis, as que têm menos frequência próxima do vermelho, e vai ficando com mais frequência, mais energia, indo chegando próximo do violeta, né? Depois o ultravioleta, que é acima do violeta, com mais energia, os raios X, os raios gama e os raios cósmicos, com muita energia, muita frequência ali. E com comprimento minúsculo, né? Enfim. Então, sobre reflexão e refração, que são os dois fenômenos que a gente vai focar hoje, relembrando, você tem todos esses fenômenos que a gente olhou nas últimas 2 semanas. Na semana passada, especialmente, absorção e reflexão, né, que é o que dá as cores das coisas. Dependendo de quais cores o objeto absorve, quais ele reflete, você vê as coisas com cores diferentes. Isso vale para tudo, tá? E hoje a gente vai focar em reflexão e refração. Então vale a pena lembrar aqui, o que é reflexão? O retorno do feixe de luz após incidência em material reflexivo. Então, se chega um feixe de luz em algum material que é reflexivo, ele reflete, e esse é o fenômeno de reflexão. É como se fosse ele bate e volta, né? E o fenômeno de refração é a transmissão de um feixe de luz após incidência em material transparente. Então, se o material é transparente, significa que ele deixa parte ou toda a luz passar. Ele pode ser totalmente transparente ou parcialmente transparente, né? Aqui, por exemplo, está um feixe de luz vindo de algum meio 1, e ele entra em outro meio que é transparente. Se ele entrar assim na vertical, ele não sofre desvio. Agora, se o feixe de luz entrar com um certo ângulo com relação à vertical, que é a reta normal, ele sofre um desvio quando muda de meio, né? A gente já deu uma olhada em alguns exemplos nas outras aulas, tá? Agora, partindo dos exemplos que a gente deu de reflexão e de refração bem gerais, assim, a gente vai olhar agora com um pouco mais de cuidado para como que a luz reflete, refrata, como que ela muda o ângulo, muda a inclinação, tá? Então vamos lá. Primeira parte, que é esse vídeo 1,
espelhos planos. Formação de imagem em espelhos planos. Tá? O que são espelhos planos? Né? O que vem na cabeça de vocês quando vê esse termo, espelhos planos? Bom, plano é aquilo que não é curvo, né? Que não é curvado. Então dá pra gente entender que é um espelho totalmente plano, né? Não tem outra palavra para usar. Imaginem que os espelhos que a gente tem em casa, a maioria é formada por espelhos planos, né? Então geralmente o espelho que a gente tem no banheiro, seja aquele que tem o contorno laranjinha, seja o que tem um espelho de um armarinho, enfim, geralmente ele é um espelho plano, né? Ele não é curvado, a superfície dele não é curva. A gente vai ver a diferença depois, tá? Mas a maioria dos espelhos que a gente tem é um espelho plano. Imagina, eu estou olhando agora para a tela do meu celular aqui do lado, que está desligado, né? Está escuro. Funciona como um espelho plano, né? Isso é um espelho plano, tá? Quando a gente olha para a tela assim desligada. Tudo bem? Bom, então, voltando a esse slide que eu já usei em outra aula, os dois tipos de reflexão possíveis, já que o espelho vai funcionar com reflexão, né? Você tem a reflexão difusa, quando você tem uma superfície que não é polida, que não é totalmente lisa. Então, cada feixe de luz reflete num ponto e vai para outro ponto qualquer, é aleatório. Então, a maioria das coisas que a gente enxerga reflete a luz de forma difusa, né? Eu, por exemplo, reflito a luz de forma difusa. Se vocês algum de vocês pararem na minha frente e ficarem olhando para mim, vocês vão me enxergar porque eu estou refletindo a luz para vocês, para o olho de vocês, mas vocês não vão ver a imagem de vocês em mim, né? Eu não sou uma superfície polida, então a reflexão que ocorre em mim é difusa. Já a reflexão regular é quando você tem uma superfície completamente lisa, polida, onde todos os raios, né, na qual todos os raios de luz que chegam são refletidos com a mesma inclinação, mantendo um padrão, tá? É isso que vai caracterizar um espelho. Tudo bem? Então, um material ele é um espelho de boa qualidade quando a superfície dele é completamente polida. Aí pode ser o vidro do celular aqui, a tela do celular é bem lisinha, né? Se não tiver toda quebrada. Ou o vidro de um espelho, ou o vidro de uma porta, de uma janela, quando é totalmente liso. Então ele pode formar a imagem que aí é um espelho. Tá? Bom, no caso da reflexão regular, que é essa dos espelhos, quando o feixe de luz incidente, aqui ó, raio incidente, forma um ângulo com a reta normal, então aqui está formando um ângulo I. Tá? Poderia ser outro nome aqui. Mas quando esse raio incidente forma um ângulo com a reta normal, que é a perpendicular à superfície do espelho, o raio refletido ele sai com o mesmo ângulo, de tal forma que I é igual a R. Tá? Esse é o princípio básico do espelho plano. Se a reflexão tem um ângulo I aqui com a reta normal, que é a perpendicular ao espelho, a reflexão, se a incidência tem I, a reflexão tem R, sendo que R é igual a I. Tá? Então isso é o primeiro princípio aqui do espelho. Como que se formam imagens em espelhos planos? Espelho plano é o mais simples de todos, então eu nem vou gastar muito tempo aqui com ele, né? A imagem I de um objeto O será formada num espelho plano no local virtual, vamos ver o que isso significa, onde os feixes de luz que incidem de um ponto do objeto se reencontram como feixes refletidos. Então vamos ver o que isso significa. Reparem essa imagem. Aqui eu tenho uma representação de um espelho, e esses 4 risquinhos aqui, significam o lado de trás do espelho. Tá? Antes não tinha aparecido isso, né? Deixa eu ver. Não, antes não. Bom, então quando aparecem esses 4 risquinhos, é que é o lado de trás do espelho. Então aqui eu tenho um objeto P, e esse objeto P tem uma imagem formada P', aqui. Tá? É comum a gente usar P e P', O e O', enfim. Aqui eu tinha colocado I e O, mas essa imagem eu achei que estava mais bonitinha. Então P e P'.
Como que a gente pode entender isso? Ó, a imagem, o objeto P está numa certa distância do espelho e a imagem está numa distância para trás do espelho parecida, né? Tá. Bom, uma outra forma de entender aqui um espelho também, ó, aqui no meio, e um objeto em formato de letra R está na frente desse espelho, e esse objeto tem uma imagem formada a exata mesma distância para dentro do espelho. Então, reparem, eu coloquei aqui, né, em cima, essa imagem vai ser formada num local virtual. Por que num local virtual? Porque ela é formada dentro do espelho, um local que não existe na realidade. Quando você olha para um espelho, eu sugiro esse experimento para vocês fazerem em casa. Se você estiver na frente de um espelho, pode ser o espelho do banheiro, enfim, leva uma régua. Então, se você pegar uma régua de 30 centímetros e parar lá na frente do espelho, colocar essa régua de 30 centímetros do seu nariz até o espelho, você vai comprovar que tem do seu nariz até o espelho 30 centímetros, certo? Olha para a imagem dentro do espelho. Você vai ver que a régua está inteira lá. Tem 30 centímetros para dentro do espelho, nesse mundo virtual. Então é um mundo virtual, não é um mundo real. Então esse ponto P está numa certa distância do espelho e tem uma imagem que está na mesma distância do mundo virtual do espelho. Essa letra R aqui, esse objeto em formato de R, também tem uma imagem do outro lado do espelho. Um detalhe importante, está ao contrário o R, né? Por qual motivo? Ó, o que está a 3 centímetros do espelho? É a pontinha da perna do R. Então, é a ponta da perna do R que vai estar a 3 centímetros. O final aqui do R, né, da parte de trás do R, deve estar uns 6, 7 centímetros, sei lá, 5 centímetros. Ele vai estar a 5 centímetros também para o fundo, né? Então acaba ficando invertida a imagem, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Lateralmente. Agora, verticalmente, não está invertida, né? Tá, o R não está de ponta cabeça. Tá? Enfim. Como que a gente vê a formação, como é que a gente tem certeza da formação de imagem num espelho plano? Você traça retas, então traçando retas, ligando um ponto do objeto ao espelho de forma perpendicular e prolongando a mesma distância para trás virtual do espelho. Então reparem aqui, ó, tem esse objeto que parece um dedo, mas é uma garrafinha. Essa garrafinha, objeto, onde vai estar a imagem dela? Então eu traço uma reta aqui, ó, perpendicular ao espelho plano, então com uma distância O, e perpendicularmente mantendo a linha reta, na mesma distância, I, no caso aqui, a distância AD do objeto até o espelho é igual à distância DC, que é do espelho até a imagem, né, tá aqui embaixo, tá, de forma perpendicular ao espelho. Uma pessoa que está aqui observando, um observador, olhando para cá, dado o tamanho do espelho aqui, ele consegue ver a imagem lá no fundo, né? Como se você estivesse na frente do espelho, vendo uma parte de baixo dos seus olhos aqui, sei lá, o queixo, o pescoço, enfim. Você olha um pouco mais para baixo, porque a imagem está lá perpendicular ao espelho, né? Essa outra imagem aqui vale a pena notar. Rapaz aqui de frente para o espelho, com a mão direita estendida para frente. E se você olha a imagem, parece que ele está com a mão esquerda estendida para frente, porque tem essa troca na lateral, né? Tá, a distância aqui do espelho e da imagem, do objeto até o espelho e da imagem até o espelho é a mesma distância. Tudo bem, não tem muito segredo trabalhar com espelho plano, porque a gente está bem acostumado. Vale a pena notar também o campo de visão de um espelho plano. Então, se a gente volta aqui essa imagem, esse observador está aqui vendo essa garrafinha no mundo virtual do espelho. Ele conseguiria ver se ele estivesse em qualquer posição? Se ele estivesse um pouco mais aqui para cima, ele conseguiria ver essa garrafinha. Se ele estivesse um pouco mais para baixo, também conseguiria ver, mas tem limites que ele não conseguiria ver essa garrafinha. Então isso chama campo de visão. Tem duas formas da gente analisar esse campo de visão. Um observador
somente verá a imagem formada por um objeto se ele estiver dentro do seu campo de visão. Então olha aqui o observador, e aqui está um espelho, aqui as costas do espelho. O observador olhando para o espelho dessa posição, qual é o campo de visão dele? Aí a gente tem que pensar no limite de baixo do espelho e no limite de cima. O espelho tem um tamanho, né? Imagina aqueles espelhos pequenininhos, o espelho tem um tamanho. Então o máximo que ele vai conseguir ver seria uma luz que vem aqui nesse limite do espelho de baixo e reflete com o mesmo ângulo e vem para o olho dele, e uma que vem aqui nesse limite de cima, reflete. Toda a luz que vier entre essas duas, ele vai conseguir enxergar, porque vai bater no espelho e vai vir para o olho, né? Então, de fato, o campo de visão dele é essa parte cinza. Ele vai ver imagens formadas por objetos que estiverem nessa parte cinza. Dentro do objeto não vai, dentro do espelho não vai ter nenhum objeto, né? Só vai ter imagens no mundo virtual. Então aqui, qualquer objeto que estiver nessa parte de cinza está no campo de visão desse observador. Objetos que estiverem fora dessa parte cinza não serão visíveis para esse observador aqui. Aí ele tem que mudar de posição. Uma outra forma de interpretar é pensar no campo visual da imagem. Campo de visão também, campo visual, são sinônimos, tá? Aqui a gente estava pensando no observador. Se eu pensar na imagem, o que acontece? Tem aqui um objeto P e uma imagem P'. Essa imagem P' estará visível apenas para observadores que estejam no campo visual dessa imagem. Qual é o campo visual dessa imagem? O limite aqui do espelho para a esquerda e o limite para o espelho para a direita. Reparem que o objeto, então, né, concluindo, qualquer observador que estiver nesse campo visual vai conseguir ver essa imagem. Tá? Se você tiver com o seu olho aqui, você vê essa imagem. Se você tiver com o olho aqui, você vê essa imagem, enfim. Se você tiver com o olho fora dessa parte cinza, você não vai ver essa imagem desse objeto P aqui no espelho. Reparem que o objeto não precisa estar na frente do espelho para formar a imagem. Tá? Ele pode estar do lado. Pode estar até mais longe aqui, não importa. Só que isso vai definir qual é o campo visual dele, né? Quem que consegue enxergá-lo ou não. Reparem nisso quando vocês forem estiverem de frente ao espelho, no banheiro, enfim. Então pensa assim, a lâmpada, por exemplo. A lâmpada está lá no teto. Então tem lá um espelho do banheiro e a lâmpada está lá no teto. Então ela não está de frente para o espelho. Mas se você abaixar um pouquinho no espelho e olhar para cima, você entra no campo visual dessa imagem, que é a da lâmpada, por exemplo, e consegue vê-la, né? Enfim. Vamos falar agora dos espelhos esféricos, e aí isso requer um pouco mais de atenção. Então eu vou encerrar esse primeiro vídeo aqui.